Boa noite, irmãos. Paz e alegria da parte do nosso Deus. Eu queria pedir aos irmãos que abrissem suas Bíblias no livro de Lucas. A tão esperada série vai começar. Estou com uma expectativa muito legal sobre esse tempo que nós vamos viver como igreja. Eu realmente, tenho sido muito abençoado com a leitura de Lucas Atos. Ele tem muito a nos acrescentar. Eu tenho certeza que vai ser uma experiência poderosa da parte de Deus sobre a nossa comunidade, sobre a nossa igreja. Eu queria dar boas-vindas também àqueles irmãos que nos acompanham pela internet todas as semanas. É muito bom estar aqui com os irmãos. E vamos orar. Então, feche seus olhos, curve sua cabeça. Vamos pedir a graça do Senhor sobre nós, enquanto vemos a sua palavra. Senhor, nós te agradecemos, te bendizemos, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor, pelo teu amor, Senhor, extravagante, profundo, sobre cada um de nós, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse tempo que se chama hoje. Obrigado pela sua igreja, que o Senhor nos conduza de acordo com a tua vontade, Senhor, abrindo os nossos entendimentos, Senhor, para a revelação que o Senhor quer manifestar e o ensino que o Senhor quer manifestar para nós hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler o texto de Lucas, capítulo de número 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 4, nessa primeira parte. E depois nós vamos ler no capítulo 2, a partir do versículo 25 até o versículo de número 38. Diz assim, palavra de Deus: visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo, desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Agora Lucas capítulo 2, versículo 25 até o versículo de número 38. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína quanto para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fenuel, da tribo de Asser. Ela era bem idosa,
tendo vivido com o marido 7 anos, desde que tinha se casado. Agora era viúva de 84 anos e não deixava o templo, mas adorava noite e dia com jejuns e orações. E, chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Amém. Meus irmãos, é muito desafiador iniciar uma série de mensagens no livro de Lucas. Porque além do livro de Lucas ser o livro que melhor narra o ministério e a vida de Jesus, ele também é considerado um livro que é dividido em 2 partes, 2 volumes. O primeiro volume é Lucas, que é nomeado o Evangelho de Lucas, aquele que foi escrito no modelo do Evangelho, né, que retrata a vida de Jesus, o ministério de Jesus. E o segundo volume é o volume de Atos, que nós vamos começar também a estudar com o pastor Juliano a série de Atos, daqui, né, nos próximos domingos. No próximo domingo, se eu não me engano, nós já iniciaremos essa série. É uma série conjunta, os livros são conectados e Lucas escreveu a maior porção praticamente do Novo Testamento. Né? Lucas Atos reúne o texto mais volumoso da Escritura em relação à vida, o ministério de Jesus e também a ação dos apóstolos, né, que inicia após a ressurreição de Jesus. E o que dizer do que Deus tem ministrado aos nossos corações, e a nossa expectativa para ministrar isso à igreja tem sido observar e mergulhar profundamente nas belezas que a salvação de Jesus veio nos manifestar em carne, em terra. As belezas de quando a eternidade que estava contida em Jesus toca a terra e desencadeia uma série de ações, uma série de acontecimentos que historicamente foram muito bem registrados por Lucas. Lucas não é aparentemente o autor, porque ele não se denomina o autor desses livros, é sabido por outras fontes, tanto bíblicas quanto outras fontes históricas, de que é Lucas o autor destes volumes, dessa obra. E a data é muito difícil também determinar exatamente quando que ele foi escrito. É sabido que alguns estudiosos dizem que é em meados de 64 a 70. Existe uma controvérsia em relação à data específica que esse livro foi escrito. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Porque Lucas teve como base também os evangelhos de Marcos e Mateus, que já haviam sido escritos antes da sua narrativa. Como ele mesmo diz no seu prólogo, ele fala, olha, muitos empreenderam uma narração sobre a vida de Jesus. E ele não quer dizer apenas dos evangelhos canônicos, daqueles que foram colocados na Escritura como palavra de Deus inspirada, que foram avaliados pelo cânon, pelas medidas que foram determinantes para dizer que a Bíblia, os livros que contêm a Bíblia, que compõem a palavra de Deus, são livros inspirados por Deus. Mas é muito interessante que quando nós falamos que a Bíblia é a palavra de Deus, há muitas ideias que nos vêm à mente, que é importante nós determinarmos aqui um ponto de partida, que também enfatiza um dos assuntos que nós vamos trabalhar durante essa série, que é a salvação dos gentios conectada à história de Israel. Lucas, ele tem profunda ênfase em demonstrar como a vocação de Israel, como povo de Deus, era também não só o fim da revelação da salvação de Deus, mas o início dessa expansão do Evangelho para todos os povos da terra. Lucas tem um foco profundo em trazer esse conhecimento para nós. É muito interessante que, quando nós falamos que a Bíblia é a palavra de Deus, é inspirada por Deus, alguns crentes parece que acham que a Bíblia foi psicografada, né? Que a cena, mais ou menos, de um autor bíblico escrevendo era uma coisa meio assim, né? Estou escrevendo aqui, recebi aqui do Espírito Santo, e surgiu o texto bíblico, né? O que é legal no livro de Lucas é que ele não deixa isso escapar
do prólogo da sua introdução. Ele diz o seguinte: olha, eu resolvi fazer isto porque eu ouvi muitos relatos sobre muitas coisas sobre Jesus, e talvez, eu não sei, uma especulação santa aqui, é que talvez ele não tenha encontrado essa ênfase nos evangelhos escritos, mesmo porque Mateus tem uma ênfase aos judeus e Marcos a um outro tipo de público, e Lucas, como é sabido em Colossenses, Filemão, em outros textos bíblicos, é o médico amado, aquele que esteve com Paulo. Talvez o texto de Lucas Atos também servisse para a defesa do apóstolo Paulo no seu segundo julgamento. Lucas esteve presente com Paulo, tanto na sua primeira prisão em Roma, quanto na sua segunda prisão em Roma, no sentido dessa evolução, né? Paulo esteve preso em Roma em um formato assim meio livre, né? Uma prisão domiciliar, onde Lucas também fez parte desse processo, e também foi preso numa prisão, né, condenatória, uma prisão sem nenhum tipo de contato, né? Uma prisão que daquela prisão ele sofreu um martírio, de onde ele escreve o texto de 2 Timóteo: a minha vida está sendo oferecida como libação. Enfim, essa oferta de vinho que era lançada sobre o altar para limpar o sangue do sacrifício, né? É o último ato da adoração. Então, é muito provável que Lucas também tenha escrito. Se os irmãos tiveram a oportunidade de assistir aquele filme, né, Paulo, né, o apóstolo, é bem interessante como ele fala isso no texto, no versículo 2. Ele diz o seguinte: olha, igualmente a mim me pareceu bem, depois de cuidadosa investigação. Irmãos, nós não estamos falando de algo que não foi intencionalmente pensado, preparado, investigado. Então, quando nós falamos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós estamos dizendo que ela foi um trabalho em conjunto de homens que foram inspirados, guiados pelo Espírito de Deus a produzirem esse texto aqui. E essa inspiração trouxe essa conexão de milhares de autores espalhados por mais de 1.500 anos de história, produzindo referências muito similares e até complementares e até contraditórias. Então nós vamos ter textos em Lucas que fala sobre 2 cegos, em Mateus que fala sobre um, em Marcos que fala sobre um. Então eles deram óticas diferentes do mesmo cenário, o que prova que não houve nenhum tipo de manipulação intencional. Quer dizer, o que importava na história não era se eram 1 ou 2 ou 3 cegos, mas que aquele momento aconteceu na história. Jesus esteve ali, pisou na terra e abençoou as nações. E Lucas faz isso ao excelentíssimo Teófilo, né? É muito interessante que depois que Lucas escreve, primeiro, esse início de Lucas é considerado um texto extremamente erudito na língua grega. Ele usou palavras muito difíceis que poucas pessoas usavam naquela época, mostrando o estilo da linguagem que ele pretendia dar no seu evangelho. E é por isso que nós podemos confiar, né? Há 2 coisas importantes nesse processo aqui. Eu não queria me alongar nessa introdução, até porque esse início eu queria mostrar para vocês um panorama geral da nossa experiência, daquilo que o Senhor tem nos conduzido. Mas é muito interessante que desde o início do livro de Lucas nós percebemos uma humanidade presente em tudo o que ele está fazendo. E esse é o objetivo final, na minha opinião, né, do livro de Lucas, é apresentar Jesus como Filho do homem. Jesus veio como homem, e ele foi o homem perfeito. Ele praticou, por meio do poder do Espírito Santo, todas as obras perfeitas de Deus. E possibilitou essa salvação encarnada. É uma coisa muito maluca, quando nós começamos a pensar na encarnação do Filho de Deus, que a nossa espiritualidade, muitas vezes baseada apenas em misticismo pagão, é confrontada com a realidade de que o Cristo de Deus, um homem que era totalmente espiritual,
que não tinha um corpo visível, ele se faz carne para demonstrar a sua espiritualidade. É quase que o inverso do nosso misticismo pagão. Jesus está encarnando as verdades de Deus e não transcendendo-as. E Lucas, no início da sua jornada, já apresenta, olha, foi uma investigação cuidadosa. Não existe nada mais humano do que você ter dúvida e querer comprovar e pesquisar alguma coisa. Não existe nada mais espiritual do que ser guiado pelo Espírito em meio às nossas dúvidas, pelas investigações que nós somos submetidos a fazer. Se você tem uma dúvida, pergunte, investigue, leia, busque respostas. Deus não vai nos deixar sem respostas. É quase que um banner nesse prólogo de Lucas dizendo: Deus não vai deixar o seu povo sem respostas. Uma característica muito peculiar de Lucas, quando ele diz que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, eu fico muito constrangido em ver que Lucas está nos levando a humanamente olharmos para a Escritura de Deus e sermos dela servos e ministros, e não usarmos dela para ministrar as nossas próprias ideologias. Não há nada mais humano do que se submeter à palavra de Deus e deixar que a palavra de Deus diga o que ela quer dizer, sem que a minha opinião e as minhas ideações, as minhas ideologias sejam imputadas naquilo que a Escritura está dizendo. Eu gosto muito de Lucas quando ele fala: eu ouvi de testemunhas oculares e ministros da palavra. Ele não usa a palavra apóstolo aqui. De novo, demonstrando uma profunda humanidade humilde. Ele está dizendo: eu fiz o meu trabalho, eu espero que tenha sido melhor. E que você, excelentíssimo Teófilo, e muito provavelmente Teófilo aqui era um mantenedor desses escritos de Lucas. Inclusive, não se sabe se Lucas e Atos foram escritos no mesmo tempo. Muito provavelmente eles tiveram uma pausa, exatamente porque demandou muito papiro para se escrever esses livros aqui. E papiro era muito caro naquela época. Foi um milagre os evangelhos serem escritos cerca de 60, 70, 80 anos depois da morte do seu alvo principal. As biografias de Alexandre o Grande, por exemplo, foram escritas 300 anos depois da sua morte. Imagina você voltar 300 anos e entrevistar pessoas sobre aquilo que havia acontecido naquela época. Mas Lucas, Mateus, Marcos, João, que são os evangelhos, né? Lucas, Mateus e Marcos, considerados sinóticos, né? Da mesma ótica, falam sobre os mesmos assuntos, mas com ênfases diferentes. João destoa muito dessa questão da semiótica, né? Da mesma ótica dos evangelhos primeiros, né? Ele foi escrito muito depois, então ele já disse, olha, muito provavelmente ele deve ter pensado: já escreveram muita coisa sobre isso, eu vou falar especificamente isso daqui. Ele quis falar sobre a divindade de Jesus. Mas o evangelho de Lucas, muito peculiarmente, inclusive a escolha de palavras foi focada em mostrar a um gentio, na ótica de um gentio, como é que a vocação de Israel e a salvação de Deus estavam não como o fim em Israel, mas como o início daquilo que iria acontecer. E é muito difícil também escolher os textos para trazer tanta profundidade e tanta beleza que Lucas descreve nos seus evangelhos, principalmente nesses 2 primeiros capítulos. E eu escolhi esses 2 textos porque Deus tem nos conduzido nesse tempo para nós investigarmos algo que apenas o evangelho de Lucas enfatiza: a ação do Espírito de Deus na vida e no ministério de Jesus. Se nós pudéssemos resumir o evangelho em uma única frase, Jesus
cheio do Espírito Santo, manifestando as obras de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Espírito Santo está presente do início ao fim, nos 2 primeiros capítulos que envolve essa primeira mensagem, meus irmãos. A palavra Espírito Santo aparece mais de 9 vezes. E Lucas expõe histórias que são antes de qualquer outra especulação dos outros evangelhos, como a história de Ana e Zacarias, que nós já falamos aqui, sobre o nascimento de João Batista, por exemplo. É muito interessante que quando Jesus ele encarnou por meio do evangelho de Lucas, e Lucas deixa bem claro isso, uma explosão artística começa a acontecer naquela época, irmãos. Cânticos começam a ser escritos, músicas começam a aparecer, como fruto dessa encarnação da eternidade. E se nós pudéssemos resumir, o que esses 2 primeiros capítulos de Lucas vão tratar é a bendita esperança da salvação. Lucas quer mostrar que a bendita esperança da salvação não foi apenas dada a um povo, mas desde a sua concepção. Tanto é que quando ele vai citar nos outros capítulos a genealogia de Jesus, ele não liga a genealogia de Jesus a Abraão. Ele liga a genealogia de Jesus a Adão. Mas o que isso tem a ver? Tem a ver que ele está querendo dizer que a salvação é para todo o homem originado, criado por Deus. Que a salvação bendita de Deus, que quando Jesus encarna, quando a eternidade encarna, essa eternidade, essa salvação, ela quer promover um shalom, uma paz, um equilíbrio, um retorno cósmico ao shalom de Deus, ao jardim de Deus, para todo ser criado por Deus. E é muito desafiador, né? Ao cântico de Isabel, o cântico de Maria, o cântico de Zacarias, a oração de Isabel, a profecia de Isabel, as crianças sendo possuídas no ventre, o João Batista e Jesus sendo cheios do Espírito Santo no ventre das suas mães, como fruto dessa manifestação do Espírito. A economia da Trindade está presente aqui, meus irmãos, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo coexistindo nessa missão de redimir este homem que está caído, a consolação de Israel, a redenção de Israel. É muito interessante que Lucas dá ênfase à vida de oração de Jesus. É o evangelho que mais nós aprendemos sobre Jesus saindo para orar, e Jesus foi orar, enquanto Jesus saiu para orar, e ele orava para isso, ele orava para aquilo. Lucas faz questão de colocar os elementos humanos, porque não há nada mais humano do que você orar por alguém, meu irmão, e não há nada mais eterno do que você orar por alguém. Lucas enfatiza muito isso. A presença do Espírito Santo, como eu disse, é espantosa no início do livro de Lucas. Lucas pretende tratar dessa universalidade da salvação para todos os povos. Ele faz isso intencionalmente. Mas isso que tem a ver comigo, o que tem a ver conosco, o que tem a ver com a Livre Church? Tem a ver que nós estamos entrando numa estação esse ano, em Lucas, que nós queremos aprofundar o nosso relacionamento com o Espírito de Deus. Nós precisamos definitivamente entender o que significa ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Nós precisamos mergulhar nessa realidade do que significa ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Nós precisamos compreender, meus irmãos, e viver de fato e de verdade o que isso representa para cada um de nós e para nós como uma igreja, como uma comunidade. Porque para muitos de nós,
espiritualidade é só transcendência e não encarnação. E Lucas vai nos mostrar que espiritual, que o Espírito Santo vai invadir essa realidade humana. E há uma relação muito profunda entre essas duas coisas, porque é isso que Jesus veio unificar. Ele veio unir as duas realidades, céus e terra, em si mesmo. Amém? Alguns objetivos aqui na nossa caminhada. Nós queremos muito que você e eu percebamos a ênfase da humanidade do ministério de Jesus, o Filho do Homem. E nós queremos muito que nós percebamos a ênfase da espiritualidade do ministério de Jesus, o Filho do Homem. A ação do Espírito de Deus provocando a humanidade de Jesus e tocando com a eternidade tudo aquilo que nós chamamos de humano. Amém? Nós vamos ver a compaixão de Jesus, a amizade com pecadores e marginalizados, oração, confronto com os religiosos e fariseus e as fragilidades das emoções de Jesus em face de Israel e dos seus opositores, principalmente aos perdidos. Existe um texto em Lucas, capítulo 19, que Lucas usa um adjetivo de quando Jesus chega em Jerusalém, capítulo 19, verso 41, depois se você quiser abrir, que o livro, Jesus chega em Jerusalém e Lucas menciona que Jesus chora quando ele chega em Jerusalém. E ele explica por que ele chora. É porque ele faz aquelas declarações que a gente diz proféticas, que Jerusalém, Jerusalém, se você soubesse, né? Quem sou eu, né? Mais ou menos isso, né? E eu podia juntar você como uma galinha ajunta os pintinhos debaixo das asas, mas você não me reconheceu, você não me viu. A palavra que Lucas usa aqui é chorar, mas é um choro compulsivo. É quase que um choro sabe aquele choro de soluçar? Não sei se você já passou por isso, você não consegue mais. Você tem ideia que nenhum outro evangelho vai relatar esse tipo de coisa, esse tipo de emoção de Jesus? Por quê? Porque ele estava olhando para os perdidos. Inclusive, no próprio verso 19, ele diz: eu vim para buscar e achar aquilo que se havia perdido. Por isso você vai ver, irmãos, que as primeiras narrativas e os primeiros diálogos, inclusive do nascimento de Jesus, são com mulheres. Por quê? Porque essa universalidade da salvação para os gentios, não é só para os gentios ou todos os povos, mas todas as línguas, todas as nações, todos os marginalizados, os pobres, os perdidos, aqueles que estavam desconsiderados do povo da salvação. Lucas vai dar ênfase dizendo: olha, a salvação veio para vocês. E é muito interessante o cuidado, eu me emociono quando eu começo a pensar, né, em Lucas, porque ele pensou em nós, irmãos. Nós éramos essas pessoas, excluídos das promessas de Deus. Nós não estávamos inseridos nas promessas de Deus. Eu fico vendo Lucas, por exemplo, traduzir palavras ou explicar o que significava a festa dos pães sem fermento. Porque se fosse falar para um judeu, todo mundo sabia o que era Páscoa. Ele não ia precisar explicar coisa alguma, mas ele faz questão de dizer que era uma festa que usava pão sem fermento. Porque os gentios não tinham a mínima ideia do que isso significava. Mas ele faz questão de que todos que estivessem ouvindo as suas palavras pudessem compreender o poder, a vida
E o tamanho da graça que era a eternidade estar tocando nossa terra, meus irmãos. E nós vamos aí mergulhar nesse ambiente onde Jesus vai, por meio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Porque, gente, eu fico pensando que, e eu vou logo falar para vocês o que eu estou pensando, porque eu não quero ficar enrolando vocês aqui. É um grande paradoxo que nós estamos vivendo. Porque a espiritualidade que Deus espera de cada um de nós, e que nós vamos ver daqui a pouco um pouquinho mais aprofundado no livro de Lucas, e durante toda essa série Lucas Atos, nós vamos ver essa ação da espiritualidade, desse poder, desse dunamis de Deus, dessa espiritualidade, que é Deus nos chamando para algo muito humano. E o sobrenatural, o transcendente, é nós tornarmos os nossos lares um pedacinho do céu, do jeito que nós nos relacionamos uns com os outros. E não se a nossa casa flutua. Porque o que era espiritual se fez carne para mostrar o que de fato é espiritual. Um abraço é mais espiritual do que você imagina. Uma palavra de afirmação é mais espiritual do que você imagina. Uma declaração de amor, de cuidado, uma autonegação, um sacrifício pelo outro é mais espiritual do que você imagina, meu irmão. Orar pela sua esposa, pelos seus filhos, é mais espiritual do que você imagina. E é isso que nós vamos aprender nessa série. Nós vamos aprender com Lucas como essa eternidade, o que acontece quando a eternidade toca as nossas relações e a nossa humanidade. E de novo, irmãos, muitos que percorreram esse caminho caíram, porque confundiram humanidade com carnalidade. Ser humano é diferente de ser carnal. Ser humano é diferente de ser promíscuo e perverso. Ser humano é diferente de ser libertino. Ser humano é produzir eternidade no coração e na alma de outras pessoas. É quando as nossas relações, afetadas pela eternidade de Jesus, produzem desejo pela eternidade no coração e na alma daqueles com os quais nós nos relacionamos, meus irmãos. E eu quero mostrar isso para você rapidamente. Eu tenho poucos minutos na vida e na história. A Bíblia diz cântico de Simeão, mas eu não sei se ele cantou aqui, mas ele canta um texto do Velho Testamento. Mas é muito interessante o que acontece com Simeão. O que nós precisamos entender? O que nós aprendemos então com a encarnação da salvação? Nós aprendemos que é um paradoxo e um tremendo erro tentar transcender algo que é encarnar. Quando você tenta resolver algo na transcendência, sendo que Deus está dizendo para você encarnar. É quando você confunde o enchimento do Espírito Santo com manifestações visíveis e externas. Quando você está sendo chamado a passar o bálsamo, a estender a mão e a dar um abraço, ao menos uma oração de cura para produzir refrigério ou cura na vida daqueles que nós tocamos, principalmente aqueles que estão mais próximos de nós, o que significa a igreja e o que significa as nossas famílias. Mas é muito interessante que numa época de esfriamento espiritual, que era essa época em que Jesus veio ao mundo, não havia um esquentamento da fé, um avivamento, mas havia um homem desconhecido. Nós não sabemos de onde ele veio e para onde ele foi.
Isso é muito louco em Lucas. Lucas escolhe e ouve o testemunho de um homem cheio do Espírito Santo. E muitos dizem que Simeão era velho, e eu discordo. Porque o texto bíblico não diz nada se ele era velho ou não. A única coisa que diz é que quando ele pega Jesus no colo, ele diz: pode me despedir em paz, porque eu já vi a salvação. Isso não significa que ele era velho. Ele podia ser jovem como eu, ou como você, né? Mas quando ele pega a salvação encarnada nos braços, o medo da morte se vai. A morte vira lucro. A eternidade se inaugura nos braços de um desconhecido. A percepção da eternidade que estava nos braços de Simeão é inaugurada nessa fé sobrenatural que encarna num colo. E quando ele olha aquele bebê, a semente de todo o universo, estava no colo de um desconhecido, judeu. Mas possuído pelo Espírito Santo. A Bíblia diz, nos primeiros versículos, sobre a descrição que ele era um homem justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. Essa linguagem da salvação. A linguagem da salvação é uma linguagem de consolo. Sabe o desespero que a nossa alma tem pela eternidade? Sabe o desespero e a angústia que as nossas almas têm em procurar a salvação? É o desespero e o anseio pela eternidade. É, na verdade, um anseio pela consolação final da salvação de Deus. É um anseio pela pátria celestial. É um anseio pela restauração de todas as coisas. É um anseio pelo reencontro com essa eternidade. E o Espírito Santo, em todo o Velho Testamento, toda a antiga aliança, é sabido que o Espírito Santo não pairava, não repousava sobre pessoas, mas Lucas traz uma ideia de que o Espírito Santo estava sobre ele. Lucas traz uma ideia de que Simeão, um homem desconhecido, que não tinha era nem beira, não tinha nome nem sobrenome, mas o seu nome significava aquele que ouve, aquele que ouviu. O Espírito Santo estava sobre ele como uma ideia de continuidade. E como essa continuidade, ele recebe uma revelação, de novo, do próprio Espírito. Então o Espírito acontece no versículo de número 25 e de número 26. Quase que um erro literário ou uma intenção de mostrar, era o Espírito que estava ali. Foi o Espírito que revelou a Simeão que ele estava segurando a eternidade no seu colo. É o Espírito Santo que nos revela Jesus, irmãos. É o Espírito Santo que nos mostra a eternidade. É o Espírito Santo que nos faz encarnar as realidades do Espírito na nossa humanidade. Ele não só era justo e piedoso num ambiente de descrença, como tinha o Espírito Santo continuamente sobre ele, num ambiente de descrença, como também recebeu uma revelação do Espírito Santo num ambiente de descrença, como também foi movido pelo Espírito ao templo. É o Espírito que o preenche, é o Espírito que o revela, é o Espírito que o move,
podíamos cantar aqui a música do nosso irmão, amigo José Júnior, né? Em ti eu vivo, em ti eu me movo, em ti existo. Dá para esse agudo não tem como, né? Os irmãos entendem, né? Mas é o Espírito Santo que estava sobre ele. E o que ele produz? O que o Espírito Santo revela? O que ele produz? O Espírito Santo produz consciência da eternidade e capacidade para a encarnação. Quando ele está com o bebê no colo, porque na verdade como isso poderia acontecer? Os pais de Jesus haviam cumprido a circuncisão. Maria estava num período de purificação, no final do período de purificação. E pela lei judaica eles precisavam ir lá e oferecer uma oferta. E sabe qual é a oferta que eles oferecem? Um pombo. É a oferta dos pobres. Lucas faz questão de descrever isso. Por quê? Porque ele está dizendo, o evangelho é para os pobres também. Em outras palavras, o evangelho veio deles. Jesus se identificou com os pobres, não como um elemento de salvação, mas ele está dizendo, é para todos. E o Espírito Santo promove o encontro com essa realidade eternal, com esse ambiente onde não há nada mais importante do que o menino Jesus. Não há nada mais importante do que a salvação. O que o Espírito Santo promove? O que ele produz? 29 ao 32, uma lembrança de um texto bíblico em forma de canção. Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. O medo da morte se vai. Eu ouvi uma pessoa uma vez que dizia o seguinte: viva de tal forma que quando chegar a hora da sua morte, você não tenha mais nada para fazer a não ser morrer. É isso que está acontecendo com Simeão. Ele viveu a vida dele na expectativa daquilo que ele ouviu. Ele conhecia as profecias de Daniel, ele conhecia os textos de Isaías, tanto é que ele cita um texto aqui, ele vai dizer no versículo 30, como resposta a esse medo, quando esse medo da morte se vai, o que acontece? Uma linguagem profética começa a acontecer na nossa comunidade, na nossa relação. Aí as pessoas falam, nossa, mas que linguagem profética é essa? Linguagem profética, irmãos, quando você descobre a eternidade, o futuro não tem importância. Linguagem profética aponta para a salvação de outros. Uma linguagem profética é aquela que aponta para que outros sejam alcançados com o conhecimento dessa eternidade. Linguagem profética é isso, não é saber o futuro de ninguém, mas é apontar para a salvação eterna que Jesus representa. E Simeão começa a fazer isso. Ele diz, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. É intencional que Lucas coloque em todos os povos antes de Israel. É o primeiro texto dos evangelhos em que a promessa de Israel não vem antes de todos os povos. Lucas faz isso intencionalmente. Ele está revelando Isaías. E todos os povos aqui, na linguagem de Isaías, tinha um sentido. Lucas muda essa linguagem, dizendo todos os povos existentes. Ele concorda com Apocalipse capítulo 5, a visão de João. Ele nem sabia que isso seria escrito, mas em Apocalipse capítulo 5 diz que diante do Cordeiro estarão povos de todas as línguas, raças, nações.
Lucas está manifestando aqui uma linguagem profética de algo que seria revelado no futuro, mas é para que todos soubessem, todos os gentios soubessem que eles não estavam excluídos do amor e da salvação do nosso Deus. Porque era assim que Israel tratava as pessoas. Vocês são ralés, vocês não são salvos, vocês não têm direito. Quando você pensar assim de alguém, desconfie que talvez seja essa pessoa que Deus queira salvar por meio da sua vida. No versículo 31 ele fala isso, e no 32 ele usa uma linguagem grega. Luz para a revelação dos gentios. Isso não existia em outros evangelhos, mas ele usa essa linguagem porque esse era o termo, a iluminação do conhecimento. Ele está dizendo: a salvação é a luz para a revelação aos gentios. E aí ele então conecta o seu povo, ele era judeu, ele dizia a glória de Israel. Qual era a glória de Israel, meus irmãos? A glória de Israel era ser o povo exemplo para a salvação de todos os povos. E o que Israel fez foi mal sucedido com isso. Por quê? Porque ele rejeita essa posição. Por quê? Porque ele quer uma salvação só para si mesmo. Ele quer uma salvação política. Ele quer uma salvação ideológica. Ele quer uma salvação que vai circular ali o seu território. Não há nada mais humano do que limitar aquilo que Deus quer fazer, e o que Lucas está nos mostrando aqui é que Ele está abrindo os nossos olhos para dizer: essa salvação é para todas as pessoas. No versículo 33, como resultado da ação do Espírito, ele provoca admiração em Maria e José, e Lucas faz questão de não citar o nome deles. Tem um motivo isso aqui, no sentido de mostrar que, de novo, não estava relacionado ao povo de Israel, mas estava ligado à salvação de todos os povos. E como fruto dessa revelação da eternidade, o que flui de Simeão? Outra palavra profética. Ele abençoa Maria, e de novo, ele não se dirige a José. O ideal é que ele se dirigisse a José, porque ele era o homem, mas ele se dirige a Maria. De novo, ele não sabia o que ia acontecer, mas José não estaria vivo quando Jesus enfrentaria a sua morte. Maria queria enfrentar esse processo. Então ele procura Maria e abençoa e diz assim, a mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína quanto para a elevação de muitos em Israel. E agora é uma coisa muito legal. Não tem nada mais humano do que uma escolha. Diante dessa salvação, diante dessa eternidade, diante dessa manifestação, não dá para ficar em cima do muro. Ou essa salvação te derruba, ou ela te ressuscita. E a palavra elevação aqui tem uma raiz de ressurreição. De novo, a palavra de Simeão é uma palavra profética que anunciara a ressurreição de Jesus. Então, o que o Espírito Santo promove em nós? O que a ação do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo, o Espírito Santo estar sobre nós? Ele promove revelação da eternidade, da salvação para todas as pessoas. Foi isso que aconteceu com Simeão.
um alguém. Judas caiu, Pedro ressuscitou. Inúmeras pessoas que se relacionaram com Jesus tiveram um ou outro fim. Qual será a nossa relação quando carregarmos a eternidade no colo? Seremos erguidos ou derrubados? Os religiosos caíram. Os perdidos, marginalizados, escanteados, como Zaqueu, foram ressuscitados, porque creram. Não há nada mais humano do que confiar. Não há nada mais espiritual do que confiar. E é sobre confiança que Deus quer nos ensinar nessa noite. Aonde está a nossa confiança? Versículo 35, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quer dizer, é de novo ele fechando esse assunto. Não dá para ficar em cima do muro com Jesus. Ele está te chamando para uma posição. Você vai ser ressuscitado ou vai cair. Não tem meio termo com Jesus. Ele termina a sua participação aqui no Evangelho de Lucas dizendo: Maria, quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. E a curiosidade aqui é que essa espada é descrita no termo grego como uma espada bem grande. Ele anuncia que toda essa salvação, toda essa beleza, todo esse fluir de ar artístico que partiu da encarnação de Jesus na terra, ia ter um processo muito doloroso para ser consumado. E Maria seria ferida na sua convicção. Ela enfrentaria e veria a morte do seu filho. De novo, a profecia que o Espírito Santo manifesta em cada um de nós aponta para a salvação. Não é sobre se vamos ter um carro novo, ou se temos que fechar ou não aquele negócio. Deus não é um gênio da lâmpada. O enchimento do Espírito nos torna mais humanos para encarnar as realidades eternais nas nossas relações de vida. E isso tem que apontar para a salvação eterna de Jesus. Se você for ganhar um carro e uma casa, e isso te levar para distante da presença de Deus, eu torço para que você não ganhe. Porque não há nada mais precioso do que segurar o bebê Jesus no colo e por meio do Espírito ter a revelação de que você está segurando a eternidade no seu colo. Não há nada mais precioso nesta vida do que sermos salvos por Jesus. Não há nada mais milagroso do que um coração terrivelmente distante daquilo que se fala Deus, perceber a eternidade que está diante de nós. Jesus pode não estar no seu colo hoje, mas a todo momento Ele está diante de você. E você precisa tomar uma decisão de ser erguido ou de ser derrubado. Não muito curioso, ele termina, na verdade, Lucas termina esse discurso falando sobre a profetisa Ana, outra desconhecida de uma tribo extinta. E alguns estudiosos dizem que só tinham 7 profetisas naquela época.
E ela sim, Ana sim, era bem idosa. Do versículo 36 ele diz: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos, desde que tinha se casado. Agora era viúva, viúva de 84 anos. Não há nada mais humano do que nós vamos ler aqui. Ela não deixava o templo, mas adorava dia e noite com jejuns e orações. E, chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Tem um segredo em tudo isso. Você precisa estar esperando a redenção de Jerusalém. Você precisa estar esperando essa bendita redenção, para que você consiga perceber essa espiritualidade na humanidade de Jesus. Nós geralmente confiamos nos nossos próprios saberes, nos nossas próprias forças, nos nossos próprios recursos. E eu queria encerrar esse tempo contando uma história. Eu compartilhei essa história com alguns irmãos ontem, pedi para eles não contarem para ninguém, mas essa história marca o que nós vamos experimentar nessa série Lucas Atos, irmãos. Eu gosto muito de um missionário chamado Ronaldo Lidório. Eu indico muito que os irmãos leiam seus escritos e, enfim, tem livros maravilhosos. E tem um livro, nós estamos estudando com os irmãos de missões, os irmãos estão, né, no campo missionário, que chama Restaurando o Ardor Missionário. E ele conta uma história muito interessante, de que uma vez ele estava numa tribo, ele, na verdade, foi precursor da pregação do evangelho nessa tribo chamada Concombas, né? Numa região de Mebá, lá na África subsaariana. E ele foi pioneiro, ele foi desbravar ali o evangelho para essas tribos não alcançadas da África. E ele, então, fez um trabalho ali, inicialmente nessa região central, e teve ali os primeiros convertidos, que se tornaram presbíteros, e ali uma igreja se constituiu. E essa região era muito ligada à feitiçaria, né? à espiritualidade, né? Pagã, transcendente, coisas assim, ocultas, o ocultismo e o fetichismo era muito forte nessa região. E eles, então, se organizaram como igreja e foram para uma região chamada Ketman. É uma região extremamente carente, uma região muito fetichista, com muito ocultismo, né? Coisas que faziam mal para as pessoas, coisas que eles não compreendiam. E eles foram pregar o evangelho. E Ronaldo é um homem assim, letrado, ele é bacharel em teologia, mestrado em missiologia, doutor em missões e antropologia, né, em Londres. É um cara extremamente estudado. Ele estava muito bem preparado, sabia língua, sabia apresentar o evangelho de forma cronológica. Organizaram uma grande ação, convidaram muitas pessoas, foram com uma caravana assim de 7 ou 8 irmãos daquela igreja pequena que estava na região de Mebá. Organizaram um culto e mais de 70 pessoas vieram ao culto. E eles louvaram ao Senhor, eles perceberam algumas pessoas até emocionadas ali, que havia ali uma exposição, e ele expôs o evangelho cronologicamente, que é uma técnica missiológica, né, de tribal, onde você vai expondo historicamente o evangelho e vai construindo o entendimento. Ele expôs esse evangelho e ele orou com as pessoas, e ele fez o apelo ali daquelas pessoas que queriam ali dar um passo, uma relação com Jesus. Eles queriam ali aceitar aquela salvação, aceitar essa esperança bendita, da restauração de todas as coisas, da unidade de céus e terra, né, da encarnação dessa salvação. E 4 pessoas vieram à frente, daquelas 70 e poucas pessoas que estavam ali. E diz Ronaldo no livro que ele ficou muito triste quando ele viu aquelas 4 pessoas. Ele ficou triste porque
ele falou o seguinte: meu Deus, como é que a gente vai alcançar essa região? Porque dessas 4 pessoas, uma era viúva e 3 adolescentes. Naquela cultura, viúva e adolescente, 0. Nenhum tipo de voz ativa. Nada. Ele estava esperando que se convertesse um homem líder da tribo, né, que pudesse influenciar e fazer. Uma viúva, irmão, e 4 adolescentes, e 3 adolescentes, 4 pessoas. Ele ficou inconformado, ele expôs o evangelho por mais 40 minutos, ele conta. Ele insistiu. Ele disse: vocês não entenderam, então eu vou explicar novamente. Isso, e aí mais 40 minutos de pregação do evangelho, fez o apelo, ninguém aceitou Jesus, ninguém recebeu aquela bendita esperança do Jesus encarnado, salvando, nos levando para a espiritualidade real, que na verdade não era fetichista, mas era encarnado, era real, era uma salvação, o perdão dos nossos pecados. Perdão é uma coisa muito humana, gente. Não tem nada mais humano do que perdoar alguém. Não é espiritual. Eles não aceitaram. Foram embora. Ronaldo disse que foi embora triste. Comentou com os presbíteros lá, Mebá, que foram, tem um Labuê, que foi o primeiro convertido naquela região. E eles estavam ali: não, Ronaldo, nós vamos orar, Deus, né? Deus está conosco, Deus vai fazer a obra. Os presbíteros estavam confiantes, ele estava desanimado, e eles foram e começaram a descer como quem volta, né, para as regiões centrais, e depois de 2 dias eles recebem um garoto, ali onde eles estão, correndo, e dizendo: gente, vocês precisam voltar lá onde vocês pregaram aquela primeira vez, aquele culto. Porque aquela senhora, aquela viúva de 48, de tantos anos e tal, ela ficou tão inconformada que as pessoas não compreenderam essa salvação, que ela não comeu, não dormiu, durante 48 horas, 2 dias inteiros. Ela só fez ir de casa em casa e repregar a mensagem que você tinha pregado naquela aldeia. Durante 2 dias inteiros, essa mulher não comeu e foi de casa em casa dizendo: vocês precisam compreender, porque essa salvação, ela é real, é importante, vocês precisam aceitar isso, Deus está mandando essa mensagem para nós. E eles voltaram, e aqueles adolescentes saíram de casa em casa com aquela viúva, anunciando a mesma mensagem, e eles não descansaram, fizeram isso durante 48 horas. Não há nada mais espiritual do que o esforço dessa viúva, irmão. Não é um paradoxo? Eles voltaram, e haviam ali 70 pessoas que haviam recebido a salvação bendita do nosso Senhor Jesus. Estavam decididas a seguir Jesus, e aqueles homens começaram a discipular, que ali se surgiu uma igreja. Era plano de Deus começar uma igreja em Kettmann, por meio de uma viúva e 3 adolescentes. E nós nos achamos muito cheios do Espírito Santo quando falamos outras línguas, muitas vezes. E nós nos achamos muito cheios do Espírito Santo quando vemos a igreja todos os domingos. Deus quer nos ensinar que quando a eternidade toca a nossa humanidade passa a ter valor eterno. E começa a gerar em nosso coração um anseio pela eternidade. Eu não venho ao culto de domingo só porque eu quero ver os irmãos. Eu não venho só porque eu tenho que pregar. Eu venho, e você deveria vir, porque você anseia pela eternidade. Eu venho, e você deveria vir, porque você anseia pela ação do Espírito na sua humanidade caída. Eu venho, e você deveria vir, para segurar a eternidade nos seus braços. E durante o estudo desse sermão, eu me lembrei de algumas canções que foram muito importantes para mim nessa caminhada. Uma é o hino Exilado, né? O hino Exilado
é uma grande canção. E eu queria, de alguma forma, que você compreendesse o que Deus quer falar com você nessa noite. Esse hino é um reflexo de um Simeão que tomou no colo a salvação. Da minha pátria estou tão longe, sinto saudade do meu verdadeiro lar. Há uma outra canção que diz: para a pátria celestial eu vou, carregado por seu amor, os meus olhos verão face a face o meu rei, e ali o abraçarei. Me aceitou como sou, curou o meu pobre coração. Ele é fiel e me levará pela mão para as moradas que Ele me preparou. Quando a eternidade de Jesus toca a nossa humanidade, isso precisa produzir em nós uma humanidade espiritual. Feche seus olhos, vamos orar. A minha oração nessa noite, Senhor, sobre a Tua igreja, é que o Senhor gere em nós saudades da eternidade. E que esta saudade, Senhor, da eternidade, nos leve a colocar a eternidade em toda a nossa humanidade. Seja o nosso abraço, seja o nosso olhar, seja as nossas palavras, seja a nossa missão, que ela seja cheia da eternidade que estava nos braços de Simeão, Senhor, e que ela gere em nós uma palavra profética de salvação a todo aquele que crê. Especialmente, Senhor, aqueles a quem menos damos importâncias. Especialmente, Senhor, aqueles que vivem marginalizados e excluídos da comunidade da igreja, porque somos tão espirituais, não é mesmo, Senhor? Mas desprezamos a eternidade no colo daqueles que o Senhor morreu e pelos quais o Senhor também é a luz de toda a glória de Israel na vida deles. Pai, que o Senhor nos toque com eternidade nessa noite e desperte em nossos corações saudades desta realidade, que a nossa vida seja pautada em direção a esta consolação final, a esta redenção final que o Senhor preparou para cada um de nós. E nós não descansemos de viver assim, transpirando a eternidade dia após dia em nossas relações, em nosso dia a dia, Senhor. Deus, nos perdoa por sermos tão carnais e desprezarmos a eternidade que o Senhor preparou para nós na salvação encarnada de Jesus, o Teu Filho. Ensina-nos, Senhor, nesta série a sermos humanos mais espirituais e a sermos espirituais mais humanos. Nos mostra, Senhor, os Teus caminhos e as Tuas belezas gerem em nós cânticos de salvação e palavras proféticas de salvação
aqueles que estão à nossa volta. Que a nossa linguagem, Senhor, que o nosso palavreado seja, Senhor, em resposta ao Teu amor e à Tua salvação, Senhor, por cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém.